Certo dia eu estava com a minha mãe no supermercado e fui atrás de uma cerveja que eu tinha achado muito boa. Era uma cerveja puro malte, que eu tinha tomado num bar da moda. Daquelas servidas em garrafinhas bonitas com aquele discurso todo premium e com aquela experiência top e de qualidade superior. No bar, cada long neck dessa cerveja custava quase R$20. No supermercado, a mesma cerveja estava saindo por menos de 6. E na hora eu pensei, peraí, como assim? Eu peguei umas garrafas para levar, minha mãe pegou mais algumas e em pouco tempo a gente praticamente limpou o estoque. Já no caixa, fomos surpreendidos, pessoal, pela representante da marca, que tinha acabado de repor a prateleira e queria saber quem tinha levado aquela quantidade de cerveja de uma vez. A gente conversou um pouco e, no meio do papo, ela comentou algo que não saiu da minha cabeça. Aquele mesmo rótulo que a gente tinha pegado no mercado era usado numa estratégia diferente em bares e restaurantes, com preços bem mais altos. E que existiam outras cervejas muito parecidas saindo da mesma fábrica, só que com outra cara, outro nome e outro posicionamento, galera. Até onde eu sabia, redes de supermercado e bares costumam ter produtos exclusivos para se diferenciar dos concorrentes. Isso é normal. Mas, naquele caso específico da cerveja, alguma coisa me incomodou. Se a bebida é praticamente a mesma, por que em algum lugar era tratada como algo quase comum, com preço de prateleira, e em outro ela vira artigo premium, com preço 3, 4 vezes maior? Foi aí que eu senti que precisava investigar mais a fundo. E o que eu descobri é que essa prática não é só comum, como apenas é a ponta do iceberg dessa indústria. O mais esquisito é que há muito tempo a gente ouve que cerveja de verdade é aquela importada de garrafa com o nome em alemão ou belga, rótulo chique, espuma cremosa e, de preferência, bem cara. Enquanto isso, a cerveja de mercado de promoção em lata é tratada como cerveja de boteco, coisa simples ou até cerveja de quem não entende. Galera, só que além da minha experiência lá no mercado, com a minha mãe, vários episódios, testes cegos e pesquisas sobre consumo de cerveja mostram que essa história pode estar muito mal contada. Tem teste onde pessoas que juravam ser entendidas de cerveja não conseguiam diferenciar de olhos fechados a tal cerveja premium daquela que eles sempre chamaram de cerveja de batalha. Em outros casos, a cerveja mais barata foi apontada como mais saborosa por quem, vendo o rótulo, nunca teria admitido isso. Então, galera, isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que essa diferença toda entre cerveja premium e cerveja comum é real? Ou é uma construção principalmente de marketing, embalagem e contexto? Durante décadas, o mundo da cerveja foi cercado por um discurso de que só quem entende muito sabe o que é uma cerveja de qualidade. Que a cerveja boa mesmo é sempre mais cara, mais rara e, de preferência, difícil de pronunciar. E que quem questiona isso é porque não tem paladar. Mas quando você tira o rótulo da frente, esconde a marca e deixa só o líquido no copo, a coisa muda de figura. Então, pessoal, neste vídeo a gente vai ver que muitas das diferenças entre cervejas que você encontra no mercado e cervejas vendidas como premium são muito menores do que parecem. A percepção de qualidade é manipulada por rótulo, contexto e expectativa. E que a tal cerveja premium pode, em vários casos, ser só uma cerveja comum com uma boa história em volta. Para entender a farsa da cerveja premium, primeiro a gente precisa entender como esse jogo é construído, quem decide o que vai ser vendido como premium, quais são os bastidores por trás dessa etiqueta e por que tanta gente paga mais caro sem perceber o que está comprando de verdade. E é isso que a gente começa a destrinchar a partir da próxima parte. Eu sou o Thiago e essa é a Mano Biga TV, os arquitetos da cerveja premium, onde a farsa realmente começa. Para entender como a farsa da cerveja premium funciona, primeiro é preciso saber onde ela nasce. Muita gente imagina que uma cerveja superior começa em tanques especiais, com processos raros e ingredientes exclusivos, ou alguma técnica secreta. Mas a verdade é bem menos romântica, pessoal. A cerveja premium começa em uma sala de reunião com apresentações, metas e análises de mercado. O ponto de partida quase nunca é o sabor, é o posicionamento. Antes mesmo de existir uma gota da tal cerveja, já existe público-alvo definido, rótulo planejado, história que a marca quer contar e principalmente o preço que ela precisa ter
para passar a sensação de qualidade. O produto nasce como uma ideia de marketing antes de nascer como bebida. Como uma cerveja vira premium no papel. Dentro dessas reuniões, o processo é mais estratégico do que técnico, pessoal. Funciona mais ou menos assim. A marca identifica que existe espaço para o produto com margem maior, ela decide criar uma linha superior, ajusta detalhes mínimos da receita ou, em alguns casos, mantém a base da linha comum, cria uma embalagem mais pesada, mais escura e até mais elegante, escolhe palavras que soam sofisticadas como slow brew, malte especial, processo exclusivo. E a grande diferença não está na fórmula, pessoal, está na percepção que você tem desse produto, dessa cerveja. Obviamente que o rótulo bonito faz a diferença, nome estrangeiro também faz a diferença, embalagem bem feita faz a diferença, e tudo isso ajuda a justificar o preço mais alto antes mesmo de você abrir a garrafa. A definição premium não vem da fábrica, vem da estratégia, não da qualidade. O pouco que muda e o muito que parece mudar. Quando a cerveja finalmente vai para a produção, não existe mágica. As grandes fabricantes trabalham com as mesmas linhas industriais, ingredientes comprados em escala, processos parecidos e muita padronização para reduzir custo. O que realmente muda é um pouquinho da proporção dos maltes, leve diferença de fermentação, um teor alcoólico ajustado e algum detalhe sensorial que muitas vezes é imperceptível. Só que o consumidor nunca vê isso. O que ele vê é o rótulo mais sóbrio, a garrafa mais bonita, a campanha que fala de tradição, a propaganda que mostra alguém elegante segurando a cerveja. E isso cria a sensação de que existe um abismo entre a cerveja premium e a comum, mesmo que na prática elas sejam muito mais próximas do que parecem, pessoal. Quando o rótulo sai da frente, boa parte dessa superioridade desaparece. Porque a história cola tão bem. A farsa funciona porque ela não depende só do produto, ela depende do ambiente que a cerca, galera. A indústria sabe que preço alto aumenta a percepção de qualidade. Visual sofisticado influencia o paladar antes do gole. O contexto também muda completamente a experiência, galera. Então a mesma cerveja que custa pouco lá no mercado pode aparecer 3 ou 4 vezes mais cara em um bar estilizado, com iluminação de clima, playlist certa e um cardápio que descreve a bebida como se fosse uma obra-prima. E quando você paga caro, o seu cérebro quer acreditar que valeu a pena. Isso aumenta ainda mais a sensação que a cerveja é muito especial. E é essa engrenagem que se repete há anos. Cria-se o produto, cria-se a narrativa, cria-se o ambiente e o consumidor completa o ciclo, acreditando que algo simples é, na verdade, extraordinário. Pessoal, na próxima parte a gente vai ver como a narrativa se consolidou ao ponto de convencer até quem jura que entende de cerveja. E por que tantas pessoas defendem com tanta convicção produtos que, no fundo, não entregam o que promete. O sabor da autoridade. Quando quem deveria perceber, não percebe. Galera, durante anos, festivais, eventos, competições e rodadas de degustação de cerveja reuniram pessoas que se auto-intitulavam grandes entendedores. Gente que descreve notas, aromas e detalhes técnicos que a maioria não percebe. O problema é que em muitos testes conduzidos por universidades, institutos de pesquisa e até veículos de mídia séria, um padrão desconfortável apareceu. Muitas dessas pessoas não conseguem identificar diferenças entre cerveja premium e cervejas comuns quando o rótulo desaparece. Vários estudos em psicologia do consumo mostraram que quando o avaliador sabe qual é a cerveja premium, ele tende a descrevê-la como superior. Quando ele não sabe qual é, a avaliação fica quase igual para todas. Em alguns casos, a cerveja mais barata é apontada como mais equilibrada ou mais agradável. Esses experimentos existem há décadas e os resultados são consistentes. O rótulo influencia mais o julgamento do que o sabor real. E galera, isso não elimina a existência de boas cervejas, mas derruba a ideia de que existe um fosso gigantesco entre o que é premium e o que é comum. E principalmente, enfraquece o discurso dos especialistas infalíveis. O que é consenso e o que é imaginação coletiva? Esse tipo de teste levanta uma questão importante. Existe mesmo consenso sobre o que diferencia uma cerveja comum de uma cerveja premium? A resposta curta é: não muito.
A resposta completa, pessoal, depende mais da narrativa do que da técnica. A indústria alimentícia e de bebidas trabalha há décadas com um fenômeno estudado por universidades do mundo inteiro: a expectativa que molda a percepção. Isso significa que, se o consumidor acredita que algo é especial, ele sente como especial. Se espera algo sofisticado, ele encontra sofisticação. Se paga caro, o cérebro reforça a ideia de que é melhor. É o mesmo princípio usado em pesquisas sobre degustação de chocolate, azeite, café e outras bebidas. O valor simbólico altera a experiência sensorial, pessoal. Ou seja, não existe um paladar absoluto. Existe contexto, cultura e expectativa. E o mercado aproveita isso como ninguém. A diferença é que custa caro, mas não entrega o que promete. Galera, se mesmo especialistas tropeçam em testes cegos, o que isso diz sobre a diferença real entre cervejas? Então vamos lá, isso aponta para 3 coisas. A diferença de sabor nem sempre acompanha a diferença de preço. A embalagem, o marketing e o ambiente altera a percepção muito mais do que se imagina. O mercado premium depende que as pessoas acreditem que percebem algo especial, mesmo quando não percebem. E é aqui que está o ponto crucial. Uma cerveja premium pode sim ter pequenas diferenças, mas essas diferenças dificilmente justificam um preço 3, 4 ou 5 vezes maior. Quando você avalia apenas o líquido, isolado de toda encenação visual e emocional, a tal hierarquia entre premium, especial, puro malte, superior e tudo mais, galera, perde boa parte do impacto. E é exatamente por isso que a indústria investe tanto para que você nunca avalie o líquido sozinho. O mercado que se apoia no que você não consegue ver. Mas então por que essa narrativa de especialistas confiáveis persiste há tanto tempo, Thiago? Porque ela é útil para sustentar o sistema. Então vamos pensar assim, galera. Se há pessoas que entendem, então existe algo complexo ali. Se existe algo complexo, existe algo que vale pagar mais caro. Se existe algo que vale pagar mais caro, a etiqueta premium se mantém. E se a etiqueta se mantém, obviamente, a margem de lucro se mantém. O mercado depende desse ciclo. Depende da figura do expert que valida a bebida. Depende da linguagem técnica que cria distância entre quem sabe e quem não sabe. Depende da ideia de que existe um sabor correto e poucas pessoas têm acesso a ele. É uma estrutura que se retroalimenta, galera. Especialistas reforçam a narrativa. Consumidores repetem. Marcas capitalizam e a percepção de valor cresce, mesmo quando o conteúdo não acompanha. E a pergunta que fica é a mesma que começamos a levantar no início do vídeo. Será que a cerveja premium é realmente superior? Ou será que estamos apenas bebendo a história que contaram para a gente? Na próxima parte a gente vai ver como surgiram os produtos que desafiam essa lógica e como algumas marcas provaram que qualidade acessível não é só possível, como também assusta quem vive da exclusividade. Quando a realidade entra em cena. Quando alguém resolve fazer o contrário do mercado. Enquanto boa parte da indústria continua apostando na fórmula clássica da exclusividade, algumas empresas perceberam uma coisa simples. A maioria das pessoas não quer complexidade demais, nem frases de efeito no rótulo. Elas querem uma cerveja boa, coerente e justa. Isso fez surgir um movimento crescente de marcas que decidiram ignorar a pretensão do mercado premium e focar no que realmente importa para o consumidor comum. Sabor agradável, clareza na proposta, preço acessível, porque vocês estão ligados que o negócio é embaçado, rótulo direto, menos pose e mais entrega. E elas provaram que existe um espaço gigante entre a cerveja barata demais para ser boa e a cerveja cara demais para ser honesta. É nesse espaço onde a mágica acontece. Qualidade real, sem teatro, sem elitismo, sem narrativa, inflando o valor. O Oceano Azul das cervejas simples e bem feitas. Galera, esse movimento funciona porque explora aquilo que o marketing chama de Oceano Azul. Um território onde a marca não precisa competir com dezenas de cervejas premium, brigando por quem tem a narrativa mais sofisticada. Em vez disso, a marca cria um novo espaço de valor. Cerveja fácil de escolher, fácil de beber e fácil de entender. Uma estratégia assim dá certo porque elimina aquilo que mais afasta o público da cerveja premium. A sensação de que é preciso
saber de cerveja para escolher de forma correta. No fundo, o consumidor não quer ser julgado por não falar termos técnicos. Ele quer algo que faça sentido. E quando aparece uma cerveja que se comunica claramente, sem tentar parecer superior, ela conquista espaço no mercado sem precisar inflar os preços, pessoal. Isso desmonta então a ideia de que cerveja boa precisa ser exclusiva, rara ou intimidante. A velha lógica do valor percebido voltando à tona. Esse fenômeno não é exclusivo da cerveja. A história se repete em vários mercados. Marcas de moda vendem peças simples por preços absurdos. Produtos de tecnologia são tratados como objetos de luxo. Acessórios básicos ganham preço 20 vezes maior só porque carregam um logo desejado. E é sempre o mesmo mecanismo. Valor percebido supera valor real. Na cerveja acontece igual. O consumidor não paga pelo líquido. Ele paga pela imagem, pela narrativa, pela sensação de pertencimento. Mas quando surge uma marca que entrega qualidade real e preço justo, o jogo balança. Porque ela expõe a fragilidade do sistema premium. Se uma cerveja bem feita pode custar menos, por que outras custam tanto? E a resposta raramente está na produção, pessoal. Quase sempre está no marketing. E essa é a parte que a indústria premium mais teme ver exposta. O ponto de virada e o futuro do mercado. À medida que o consumidor tem acesso à informação, testes independentes, comparações transparentes e marcas dispostas a falar a verdade, a farsa da cerveja premium começa a perder força. Empresas que apostam em clareza, honestidade, coerência entre preço e entrega, e menos show e mais produto, acabam saindo na frente, porque criam relação de confiança com o público. Galera, a tendência é clara. O consumidor está cada vez menos disposto a pagar caro apenas por status. E cada vez mais disposto a valorizar marcas que não tratam cerveja como um ritual exclusivo, mas como aquilo que ela sempre foi. Uma bebida para unir pessoas, para acompanhar aquelas conversas embaçadas do dia a dia, encontros e momentos comuns. No fim das contas, tomar uma boa cerveja deveria ser tão simples quanto abrir uma garrafa, dar um gole e aproveitar. Sem medo de errar, sem pose, sem dicionário técnico. Galera, e talvez este seja o recado mais importante. A verdadeira qualidade não precisa se esconder atrás da narrativa. A qualidade real se sustenta sozinha. Se esse vídeo te fez enxergar a prateleira do mercado com outros olhos, então a Mano Biga TV cumpriu a missão. Até a próxima. É nóis!